do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, interpretação dos textos sagrados, prefácio. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerra de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos do contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Neste propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exégese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas às meditações comuns. Os amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando no versículo e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que lhe pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto,
antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distância a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de setembro de 1948. E mesmo assim, com a contribuição de outros tantos benfeitores, reproduzindo essas lições sublimes, dando o ensejo de algo que já adquiriram para melhor ensino, vêm eles, através da beneficência e da caridade, aumentar a fonte inesgotável do amor de Jesus desse livro sagrado, com os seus títulos e com as suas psicografias. Deus nos ajude nessa tarefa simples, mas tão bendita. Narra-se que Deus envia de mãos cheias para os seus filhos esses conhecimentos benditos que iluminam, nos tiram da ignorância, buscando nesse interim ser um pingo do cisco, maravilhoso e bendito, um novo trabalho simples, humilde, muito pequeno, da parte dos médios encarnados, grande contribuição dos médios desencarnados. Pessoas como Caibar Souza Schutel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanuco, Francisco Cândido Xavier, Inácio Ferreira, Odilon Fernandes, Irmã Sheila, Irmã Joana, Irmã Meimei, Batuíra e tantos outros, nos ofertando algo divino desses textos sagrados trazido pelas mãos misericordiosas do nosso querido Chico, pelas bênçãos de Emmanuel. Resolvemos gravar, ampliar e levar às pessoas sedentas do Evangelho vivo, do Evangelho de Jesus, como ele mesmo diz, na interpretação dos textos sagrados, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam. Cada vez mais, com a evolução multiforme da terra, tempestades de sangue e lágrima nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. Pensando nisso, querendo aproveitar cada segundo dessa passagem como se fosse única pelo processo da reencarnação, desejamos aproveitá-la trabalhando, servindo,
sem modificar um tio do que Emmanuel escreveu, do que o Chico psicografou, sabendo que os espíritos superiores ainda têm muito a nos oferecer, porque a doutrina espírita, como nos ensina Kardec, ela é de progresso, ela não é estagnada. O progresso continua sempre, a evolução é permanente. Então permita-nos, Deus, que possamos doar o mínimo da nossa dedicação através de uma fala, mas rogando sempre que Jesus nos abençoe nessa tarefa humilíssima de compartilhar as falas de nossos benfeitores, aqui narrados, aonde eles deixarão nessa coleção Fonte Viva um pouco de suas grandezas através dos seus ensinos, clareando mais assim a nossa mente, ainda obscurecida pela ignorância. Que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha compaixão e misericórdia sempre, para que um dia também deixemos a animalidade e o primitivismo de lado e possamos alçar voos mais altos, mais livres e mais libertos. Que Deus nos abençoe em nossa tarefa, hoje e sempre, viva sempre Jesus.